Glória a Deus. Graça e paz, bom dia. Como é gostoso a gente se sentir em casa, né? E quando eu fui contatado essa semana para estar vindo trazer a palavra aqui, eu confesso que para a gente é sempre novo, né? É sempre novo, é sempre gratificante. Minha esposa não pôde estar aqui comigo, a apóstola Patrícia, como a Ana falou, mas eu trouxe o pastor Jefferson e a pastora Vanessa. Eles vieram, né, para me acompanhar em intercessão, né? Chegaram ao ministério em novembro, e entenderam e estão juntos, né? Isso é muito importante, quando Deus manda pessoas prontas para nos ajudar e nos auxiliar e estar à frente de algumas coisas, né, pastor? E durante todo esse tempo que a ICAP é a nossa cobertura, nós somos honrados. Fazia muito tempo que eu não vinha, né, ministrar a palavra, fazia tempo que eu não vinha aos cultos aqui, mas assim, eu sempre me coloquei à disposição do apóstolo. Falei, sempre que o senhor precisar, pode contar. Nós temos o culto lá hoje, está acontecendo o culto lá agora, também deve ter encerrado o louvor agora, ou deve estar encerrando. E uma das coisas que nós pedimos é que a mesma unção que esteja aqui, ela esteja lá. E a mesma unção que esteja lá, ela esteja aqui, em nome de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é único. Ele é único. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé, estendesse as suas mãos para cá e orasse por mim, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, pode se assentar. Eu gosto sempre das minhas folhinhas, né? Vocês já sabem disso. Obrigado, Deus abençoe. E como eu estava falando, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer quando a gente recebe um convite, né? E eu entendo e vivo intensamente que o Jesus que eu conheço, ele veio do seu trono de glória, veio à terra para servir, exclusivamente para servir. E nós nos dispomos a isso. Quando nós estávamos falando sobre isso, quando nós levantamos as nossas mãos e falamos, Senhor, eis-me aqui, nós estamos à disposição do reino. Amém? Porque um dia Jesus vem buscar a igreja dele, a noiva dele. Ele não vai procurar por placas, ele vai procurar por nomes, pelo meu nome, pelo seu nome. Você vai ser chamado pelo seu nome. E quando nós entendemos o reino é isso, é servir os nossos irmãos e às vezes ser servidos também, né? Convido os pastores, já fica aberto aí o convite, né? Para estar indo lá ministrar, conhecer a igreja. Nós estamos num prédio novo, num lugar novo, de fácil acesso, com lugar para parar o carro, muito tranquilo, muito diferente de onde estávamos. E nós estamos vivendo no Ministério Marco, segundo a palavra que o Senhor nos revelou para este ano, que é um ano de alinhamento. E eu quero falar sobre alinhamento com vocês. Amém? Alinhamento é colocar em ordem, né? A gente usa muito o exemplo de um veículo desalinhado. Se você solta a direção, ele perde o rumo, né? Ele sai da linha que ele estava seguindo, ele vai de encontro à parede, vai causar acidente. E a igreja, ela, no mesmo sentido, ela tem que estar alinhada, ela tem que estar falando a mesma coisa, vivendo a mesma intensidade, buscando as mesmas coisas, buscando os mesmos propósitos, viver o alinhamento do propósito da igreja com o alinhamento de Deus, daquilo que Deus tem preparado para nós. E nós estamos entendendo isso, nós estamos vivendo isso lá na igreja. Quero dar um testemunho muito rápido do que aconteceu domingo na igreja. Eu ministrei a palavra. E assim, não é porque eu ministrei a palavra, porque eu não posso ouvir o meu irmão que está ali sentado e o Senhor deu uma rema para ele de momento, né? Uma palavra de conhecimento na hora. E foi exatamente isso que aconteceu, e nós chamamos os enfermos que estavam com dores nos ossos para frente, para receberem oração, no finalzinho do culto. E a gente tem todo esse cuidado que tem que ter hoje, né? E nós oramos por eles, e nós perguntamos àqueles que haviam sido curados imediatamente. E todos que estavam ali, que receberam oração, foram curados. Amém? Nós entendemos a necessidade de viver aquilo que o Senhor tem prometido para nós como igreja.
A palavra diz que os sinais, prodígios e maravilhas acompanhariam a igreja, nos acompanhariam. E nós precisamos buscar isso intensamente todos os dias. E alinhamento está trazendo exatamente isso. Nós estamos focados no mesmo objetivo, que é entender e buscar a presença de Deus mais do que buscávamos. Se aprofundar na palavra mais do que era antes. Estamos abertos ao Senhor. Né? Quando nós cantamos aqui que os céus fechados se abram, isso é tremendo, é sobrenatural. Se você fechar os seus olhos e ver o céu que está acima de você se abrindo, para que o mover do Senhor, para que o reino de Deus venha até nós, para causar um choque entre céu e terra, e a manifestação da glória de Deus acontecer, você vai ficar surpreendido. Cada louvor que a gente canta, se a gente fizer do louvor uma oração, e entrar na profundidade daquilo que estamos cantando ou orando através da adoração, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. As coisas começam a acontecer. E eu peguei alguns temas aqui, né, no dia 22/12/2020, o apóstolo Miguel, eu creio que ele mandou nos grupos da igreja, em relação ao alinhamento dos planetas Júpiter e Saturno, né? E lá no Chile foi gravado um vídeo e foi gerada uma nova estrela que tem o nome de Estrela de Belém. E a partir dali, o Senhor veio confirmar algo que havia acontecido numa consagração de óleo de unção no monte, onde o Senhor nos levou ali no Monte do Graal, lá no topo. E nós vimos as 5 pedras e nós entendemos que os 5 ministérios teriam que estar alinhados ali. Nós representamos os 5 ministérios da igreja. Então, já era uma coisa de 2019 que o Senhor veio confirmar no final de 2020. E nós entendemos, estamos vivendo em 2021 isso. E eu estava prestando atenção também nos temas que têm sido colocados nos grupos, né, daqui da igreja, de oração, temas de ministração, como por exemplo, vamos alimentar o Espírito. Quando ele coloca o tema, ele fala vamos, ele não fala vou alimentar o Espírito. Esse vamos chama a igreja, convida a igreja a se alinhar no mesmo propósito, que é alimentar o Espírito. Não tomemos a posição só da palavra, mas sim da ação. Ele está falando para o grupo, nós vamos tomar. Não simplesmente ele como apóstolo, ou eu como apóstolo, ou você como pastor, ou você como servo, ou você como adorador, porque os títulos existem, mas todos nós somos servos. Todos nós estamos aqui para servir. Independente da posição que eu esteja na igreja, eu estou para servir, é isso que eu entendo. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Precisamos usar as nossas armas. Vocês prestarem atenção que toda palavra que é colocada é sempre trazendo para perto, é sempre chamando a igreja para algo. Em todos os temas que eu fui pesquisando hoje de manhã, eu dei uma puxada nos temas ali no grupo dos ministérios onde eu estou, no grupo de cobertura onde eu estou, e o apóstolo Miguel ele coloca essa semente todos os dias, e eu comecei a prestar atenção nisso. E comecei a olhar que realmente a igreja está entrando em um período de alinhamento. E isso não é somente o Ministério Apostólico de Restauração Casa do Oleiro. Isso não é somente a ICAP. Isso não é somente a Renascer em Cristo. As igrejas do Brasil, elas estão se voltando e se alinhando. Alguns são mais resistentes, porque alinhamento traz dor. Você imagine uma peça torta que ela precisa voltar para o lugar que ela era. Um pedaço de aço que entortou e ele precisa ser alinhado e voltar para o lugar que ele estava. O aço não vai sentir, mas quando eu falo, Senhor, alinha a minha vida, eu começo a sentir dor. Porque eu preciso dispensar algumas coisas que não servem mais. Para andar alinhado com o Senhor, eu preciso negar a mim mesmo todos os dias. Para andar alinhado com os propósitos de Deus, eu preciso negar a mim todos os dias. O meu eu, né? A minha soberba, a minha arrogância, a minha prepotência. E é muito complicado falar nisso. Num domingo de manhã, que você levantou da sua casa, né? Veio para cá para adorar o Senhor. Você poderia ter ficado um pouquinho mais na sua cama, né? A gente fala isso lá na igreja também, né? Às vezes a gente sai de casa não querendo sair, mas a gente vai por quê? Porque a gente tem sede. A gente precisa buscar o Senhor. São as primeiras horas do domingo, nós estamos entregando a nossa primícia ao Senhor. E alinhamento, ele pede sacrifício. E a igreja está entendendo isso. Nós lá estamos entendendo isso. E alinhamento, quando se fala em alinhamento, se mexe em todos os ministérios da igreja, todos. Pastor Celso, é incrível o que está acontecendo.
Todos os ministérios estão começando a falar a mesma língua. Todos os ministérios entenderam que um ministério não é maior que o outro, um ministério não é mais importante que o outro. Se não andarmos juntos, nós não iremos chegar a lugar algum. Nós não vamos chegar a lugar algum. Não é porque é o louvor, ou porque é a intercessão, ou porque é... Sim, é a unidade. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós entramos num ambiente de unidade, de comunhão. E aí eu preciso ver a carência do meu irmão, estender a minha mão para ele, vem cá, tá difícil, eu vou te ajudar. E os ministérios na igreja hoje estão fazendo isso, lá. Começaram a fazer isso, entenderam isso, essa necessidade de alinhar para prosseguir. Quem era o povo de Israel quando saiu do Egito? Quem era o povo de Israel quando foi guiado por Moisés? Escravos. Simplesmente escravos, não era? Na caminhada houve muita murmuração, muitos fatos aconteceram que a caminhada que era curta, ela se tornou longa. Mas foi necessário, o Senhor permitiu que acontecesse. Para que as pessoas começassem a dar valor nas pequenas coisas. O pastor, quando ele falou aqui da restauração, né? Da restituição. Resumindo um pouquinho do que ele falou, se você abrir o seu olho de manhã e respirar o ar, você é próspero. Não é? Nos dias de hoje, pessoas não estão conseguindo respirar mais. Não é? É uma dificuldade por conta desse vírus. Aprender a agradecer ao Senhor nas pequenas coisas nos colocarão nas grandes coisas. Entender que o simples fato de abrir o olho e não estar internado em uma UTI de hospital, estar na minha cama, dentro da minha casa, olhando para os meus filhos, é a minha prosperidade desse dia. Não estamos nos apegando naquilo que vem das mãos, naquilo que Deus pode fazer. Ah, mas se Deus quiser, Ele faz, Ele vai mudar, Ele muda histórias, Ele muda a situação. No tempo certo, aquilo que Deus tem preparado para você vai acontecer, mas tem uma caminhada e você precisa caminhar. Nós temos falado bastante em conversas lá, né, pastor, sobre você deixar o Egito. Você saiu do Egito, deixa o Egito para trás. Não carrega o Egito dentro de você, porque se você carregar o Egito dentro de você, você vai viver sempre a lembrança de que você era escravo. O nosso Egito é o pecado, foi o pecado. E nós não podemos viver em função daquilo que fizemos e erramos, porque o próprio Deus nos perdoou. Ele é infinito em misericórdia, Ele é justiça, infinito em misericórdia, mas Ele nos perdoou. Quando nós confessamos um pecado, Ele pega o nosso pecado e lança lá no lago do esquecimento. Aí você vai lembrar daquele pecado para Deus de novo, nem Ele vai lembrar mais. E aí você fica se remoendo com aquilo que você fez, esquecendo de que Deus te chamou para algo e que tem um caminho a ser trilhado, e você precisa entrar nesse caminho e prosseguir, porque é pregar o Evangelho de Deus. Os dias estão difíceis, as pessoas estão morrendo. E muitos cristãos estão se acovardando. Muitos. Não são poucos. E esse alinhamento tem trazido exatamente isso. Entender que lá em Isaías 61 está escrito sobre o quê? No versículo 1. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Amém? Repete isso comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você precisa de mais alguma coisa? Não? Porque é Ele quem nos conduz. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Olha a sua importância, olha o que Deus te chamou a fazer, olha o teu chamado. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou missionário, mas no seu trabalho, a partir do momento que você começa a falar do amor de Cristo, você está pregando as boas novas. E você foi escolhido para isso. Nós não estamos simplesmente de passagem, estou passando. Não. Nós fomos chamados para conquistar vidas para o reino de Deus. Porque um dia Ele vai voltar para buscar a igreja dele. E você vai ser feliz porque você vai falar assim: eu fiz a minha parte. Eu tenho feito a minha parte.
porque o óleo foi derramado sobre as nossas cabeças. Amém? Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha quem você é. Você entendeu? Olha quem você é. Amém? Olha aquilo que Deus preparou para que você faça. Você foi chamado para algo sobrenatural, mas se você estiver desalinhado da vontade de Deus, você não vai conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer. Se a igreja estiver desalinhada da vontade de Deus, nós não vamos conseguir prosperar, nós não vamos conseguir prosseguir. Por que eu falei do povo de Israel, que quando saiu do Egito, eram simplesmente conhecidos como um povo que foi escravo durante 400 anos. 400 anos de escravidão, e quando eles tiveram a liberdade dele, a primeira coisa que eles fizeram foi reclamar: lá eu tinha comida, lá eu tinha vestimenta, lá eu tinha água, mas eu era escravo, mas estava bom. Era bom, porque não me faltava nada. Eu apanhava porque não trabalhava, mas não me faltava nada. Aí Deus envia Moisés para libertar aquele povo e guiar aquele povo, conduzir aquele povo a uma terra prometida, a um lugar que o Senhor havia preparado para eles. E aí o povo começa a reclamar. E aí a caminhada dura mais tempo, né? Toda vez que a gente murmura, aquilo que estava tão próximo começa a se tornar distante. A culpa é de Deus? Não, é nossa. E entender isso dói na gente, porque nós temos as nossas razões. Quem tem razão aqui? Né? A gente tem as nossas razões, né? A gente procura desculpa em tudo. A gente procura situações em tudo para justificar aquilo que nós não fazemos. Não é? Eu acho engraçado, e eu comentei lá na igreja quando nós reabrimos. As pessoas ficavam assim: apóstolo, precisa reabrir a igreja. Apóstolo, abrir a igreja tem que abrir. A igreja tem que abrir porque a gente quer ir para o culto. Apóstolo, a gente precisa do culto. Apóstolo. Tá bom, a gente vai esperar o tempo certo, obedecendo as ordens. A gente vai fazer. Aí quando abre a igreja... Precisa falar alguma coisa? Não, né? Gente, daqueles que ficavam ali, ó, mandando mensagem a semana inteira, você não vê um. Ah, mas não pode ir para a igreja por quê? Porque, né, tem restrição, a gente tem que isso, tem que aquilo outro. Mas aí você olha o status do cara, o cara tá bonitão assim, ó. Tá, no shopping, na lanchonete, envolto com os amigos. Mas a igreja não é prioridade, e nós precisamos entender que eu sou a igreja e eu sou prioridade. Eu preciso entender, nós precisamos entender que o Senhor é prioridade em nossas vidas. Nós precisamos caminhar rumo àquilo que o Senhor tem preparado para nós, alinhados, todos os departamentos da igreja alinhados. A igreja alinhada, atendendo a voz de comando que vem dos céus, não é do apóstolo, porque ele recebe a palavra de Deus, ele transmite. Nós recebemos a palavra de Deus e transmitimos. Ontem na consagração eu estava orando e eu chorei muito. Eu falei: Deus, eu quero que seja verdade em minha vida. Porque não adianta eu pegar um microfone, ser convidado para ministrar ou estar ministrando na igreja e ser mentira. Eu vim aqui ler um texto e sair daqui da forma que eu entrei. A palavra de Deus, ela tem que ser verdade, ela tem que ser enxertada na minha vida todos os dias. Eu preciso viver a vontade de Deus. Amém? Essa não é a palavra ainda, tá? Quanto tempo tem, pastor Celso? Jesus querido. Espírito Santo. Espírito Santo. O Senhor é bom, assim é bom, né? Josué capítulo 6. Nesse período que nós estamos consagrando e passando por esse período de alinhamento, uma das coisas que o Senhor tem restaurado dentro da igreja é a autoridade de liderança. Amém? Autoridade de liderança. Autoridade de liderança não é imposição. Não é eu mando, você tem que fazer. É você saber o que falar, direcionado pelo Espírito Santo de Deus,
Porque aquilo não vai causar dor, não vai causar ferida, não vai machucar. Né? Porque Deus trabalha assim. Então uma das coisas que Deus tem tratado lá com a gente também é isso. Versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Amém? O Senhor entrega em nossas mãos hoje os nossos inimigos. Amém? Você recebe isso. Não importa a fortaleza que os seus olhos conseguem ver, elas vão cair. Elas vão cair, elas vão ruir. Em nome de Jesus, amém? Vós, pois, todos homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes, olha o alinhamento acontecendo. Deus instruindo como Josué deveria conduzir aquele povo dele. Os guerreiros. 7 sacerdotes levarão as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Até aqui. O Senhor dá uma ordem a Josué, instrui a Josué: olha, Josué, você vai preparar lá os sacerdotes, as trombetas, e vai rodear a cidade, vai rodear os muros de Jericó durante 7 dias. E no 7º dia, as trombetas vão tocar, e os homens vão gritar, vão bradar. Amém? Eu gosto muito de filme de época medieval, que quando eles vão para a guerra, eles vão... todo mundo gritando, né? Levanta a sua espada, seus escudos e vão para cima, não está nem preocupado com o que vai acontecer, eles vão para a guerra. E é assim que o Senhor nos chama. Porque quando o Senhor instruiu a Josué aqui, ele já tinha garantido a vitória para Josué. Ele já tinha garantido que o povo entraria naquela cidade, que o rei disse que aqueles muros não cairiam, que ninguém passaria por ali. Porque era uma cidade muito bem guardada. Mas muito bem guardado é o povo que serve a Deus. Amém? E todas aquelas muralhas, eles seguindo as ordens do Senhor, os muros aconteceram o quê? Caíram. E o exército entrou e tomou aquela cidade, porque era a promessa do Senhor. A promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Não importa o tempo, ela vai se cumprir. Mas nós temos que estar atentos ao quê? Ao alinhamento que o Senhor está dando, né? A ordem que o Senhor está dando. Olha, presta atenção, vocês vão agir assim, assim, assim e assim. Aquilo que nós fizermos fora disso não vai agradar a vontade de Deus. Tanto é que se a gente for lá em Josué capítulo 7, seguindo, um reino muito menor, que era o reino de Ai, que seria aos olhos dos homens simples, uma guerra simples que não causaria muito dano ao exército de Israel, ao povo de Israel. Eles tomariam aquela cidade com facilidade. Se a gente continuar lendo aqui, depois do capítulo 6, vai falar de tudo que aconteceu e vai falar também daquela mulher, Raabe, a prostituta, que obedeceu, ouviu os homens de Deus ali, obedeceu e se guardou dentro da sua casa, e o muro todo cai em volta e a casa dela permanece. Porque ali estava sendo guardada pelo Senhor. A mulher era uma pecadora? Era, mas ela recebeu a misericórdia de Deus. E ela se aprofundou em conhecer ao Senhor. Ela largou as velhas práticas para estar aonde? Na presença de Deus, conhecendo a Deus. Você entende que muita coisa na vida da gente tem que haver renúncia. Tem que haver renúncia. A minha maior renúncia durante esse último ano, desde o dia 28 de fevereiro do ano passado, é o meu trabalho. Vai fazer 1 ano agora que eu estou desempregado. O Senhor fechou as portas. E eu confesso que no final do ano eu entrei num período assim muito difícil. E eu falei, eu vou lutar contra, eu vou atrás, eu quero emprego. Fui, fiz entrevistas. E o Senhor assim, eu fui fazer uma entrevista numa empresa. E a gerente de RH, ela sentou comigo, me entregou a ficha, pegou meu currículo, falou sobre a vaga. Mas você não se enquadra porque você tinha um salário X e você vai receber menos. Eu falei, não, eu preciso trabalhar, eu tenho uma família para cuidar. E a mulher, tomada pelo Espírito Santo, ela para tudo e fala assim, por que tu duvidas?
Eu fiz a mesma cara que vocês fizeram. Nossa, meu Deus. Eu estava com a ficha na minha frente e a caneta na mão. Aí ela falou assim, por que tu duvidas? Eu fiz assim, ó. Aí eu soltei a caneta em cima da mesa. Durante 40 minutos, o Senhor usou aquela mulher para falar para mim a respeito das promessas. Já não te falei eu que eu vou cuidar da sua casa? Já não te falei eu que não é para você se preocupar com o dia de amanhã? E eu comecei a escutar aquilo, eu falei, Deus, eu vim aqui para uma vaga de emprego, eu não vim para uma entrevista com o Senhor. Essa entrevista o Senhor podia ter feito comigo lá na igreja, lá na minha casa. Mas eu precisei ir ali para escutar de uma pessoa que nunca me viu na vida aquilo que Deus planejou para mim nesse tempo. É fácil? Não é fácil, mas eu estou firmado na promessa. Assim como esses homens estiveram firmados na promessa de Deus que aqueles muros cairiam, eu estou firmado na promessa e você se firme na promessa que Deus te fez. Os muros vão cair, as coisas vão acontecer. E o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Porque muitos vão olhar e vão dizer, olha, mas quem era? Passou por tanta coisa e está lá, está em pé, está firme. Por quê? Porque a minha força não está nas minhas mãos. A minha força não está nos meus braços. A minha força está nos braços de um Deus que guerreia por mim, guerreia por você, igreja. É simplesmente obedecer. Obedecer a voz de comando que já foi liberada. É alinhar o seu pensamento aos pensamentos de Deus. De verdade, igreja, eu lutei muito. Porque eu não queria aceitar. Porque eu olhava para a minha condição. Eu não olhava a condição que Deus estava colocando diante de mim. E é uma luta muito grande. Você ouvir Deus falar para você assim, hora de você parar em tempo de pandemia. Onde nós sabemos da dificuldade da igreja. Onde nós sabemos de toda a condição e situação que está acontecendo. E Deus fala para você, ó, fica quietinho, continua confiando. Eu não sei por que eu estou dando esse testemunho, não está aqui na minha folhinha de anotação, tá? Mas eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando no seu mais profundo. Aquilo onde havia dúvida, tenha certeza dentro de você. Não deixe a dúvida minar as promessas do Senhor sobre a tua vida. Porque se esse povo aqui não tivesse obedecido, mesmo Acã tendo pecado depois, entrado em Jericó e ter roubado os despojos de guerra, as riquezas do rei, causando um dano mais para frente contra o exército de Israel, contra o povo de Israel, o Senhor não deixou de cumprir a promessa dele. Os homens entraram, tomaram a cidade, os muros caíram, mataram o rei e voltaram. E partiram para outra conquista. Amém? O Senhor te chama para conquistar territórios espirituais esta manhã. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te chama a orar e clamar para que os muros venham cair, para que você entre na cidade. A cidade que está preparada para você, a cidade que já foi prometida para mim e para você. É hora de fazer barulho. A gente não vai se intimidar, porque nós estamos embaixo de uma ordem. Somos prudentes, sim. Todos de máscara, que coisa linda aqui dentro. Isso é prudência, não é medo. É obediência. Porque o exército recebeu aqui, depois lá no capítulo 7 de Josué, que fala sobre o reino, que os israelitas foram derrotados em Ai, por culpa de um pecado que foi cometido. De uma desobediência. Quando a gente desobedece, a gente sofre consequências. Ah, mas Deus é amor, mas também é justiça. O povo foi derrotado em Jericó? Não foi. Mas depois, mais para frente, por conta de um que cresceu os olhos naquilo que não era dele. Se Deus tivesse permitido, era diferente, né? Ó, entra, mata o rei, destrói a cidade, pega os despojos de guerra e leva para o acampamento. Deus não falou isso. Entra, faz o que tem que ser feito e sai. Quantas vezes Deus não fala pra gente assim? Entra e só faz aquilo que eu quero e sai. E aí a gente quer dar o nosso jeitinho, né? Ah, mas é só mais um pouquinho. E aí nesse mais um pouquinho é onde a gente desobedece. Moisés não conhecia a terra prometida por quê?
olha, fere a rocha, toca na rocha, né? Só que era tanto barulho na cabeça de Moisés, ele foi lá e bateu na rocha, não era para ter feito aquilo. Quantas vezes Deus está falando para mim e para você, olha, declara, fala, profetiza, declara, e a gente quer colocar a mão, e a gente tira a mão de Deus. E Deus faz assim, você confia na força dos seus braços? Faz. E o resultado não é o mesmo. E muitas vezes a gente sai frustrado. Amém? Está indigesto? Capítulo 7, versículo 1 de Josué. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas por Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Uma atitude errada, o povo todo perece. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Amém? Enviado, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens. Pouquinho, né? 2 ou 3 mil homens. Quase nada, né? Onde que eu estava? No 3. É o 4 agora, né? Vamos ler do 3 de novo. E voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Olha, um exército que estava sendo temido pelos reinos. Os reis reuniam para falar sobre o exército de Israel, sobre o povo de Israel, sobre a força daquele povo. Porque eles não conheciam a força de Deus, do Deus que ordenava e coordenava aquele povo. Eles só ouviam falar dos prodígios. Olha, eles foram a Jericó e as muralhas caíram lá e destruíram toda a cidade, toda a criação, toda a criatura, tudo. Eles derrubaram tudo. Era essa a fama do povo de Israel que corria nos reinos ali. E os reinos temiam. Por que eu falei? O povo de Israel era reconhecido como quem? Conhecido como escravo. Escravos que foram forjados para a batalha, escravos que foram forjados pelo próprio Senhor para a batalha. O Senhor tem forjado nesse tempo homens e mulheres valentes para combater um bom combate, para levantar a espada, limpar o seu escudo e ir à guerra. É isso que precisamos fazer. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Então o Senhor está te chamando ao quê? Levanta, igreja, levanta, povo meu, e ore, dobre o seu joelho, busque a minha presença, busque a minha face. Porque os reinos reconhecerão sim, que eu sou Deus através de você. Então corria a fama dos escravos que se tornaram guerreiros, que derrubavam reis. Só que o pecado entrou no meio, a desobediência entrou no meio. E aí aqueles 3 mil homens que foram a Ai, eles tiveram que sair de lá correndo. Volta. E aí o reino de Ai, nossa, nós derrotamos Israel. Né? Olha, eles voltaram, eles foram embora, nós derrotamos, matamos de 3 mil, nós matamos 35 homens. Olha que grande número. Deus permitiu que fossem feridos aqueles homens, para que se entendesse que nós não vamos a nenhum lugar sem antes dobrar os nossos joelhos. O encontro de Josué com o sacerdote, você orou a Deus, você buscou a Deus para mandar aqueles homens lá? Ai, eu fui de acordo com o que me falaram. Né? Foi a notícia que ele recebeu. Ele mandou espias. Os espias trouxeram a notícia. Então vai lá e derruba tudo lá. Acaba com tudo. Só que o pecado estava no meio do povo. A desobediência aconteceu no meio do povo. E não houve êxito. Êxito, né? Não houve sucesso. Porque havia pecado. Versículo 5. Os homens de Ai
Feriram deles 36, errei por um. E os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciões de Israel deitaram o pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizestes este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentaremos em ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. O ser humano, ele tem o hábito de sempre procurar um culpado. É difícil a gente assumir nossos erros, não é? Josué não sabia do que Acã tinha feito, mas ele também não consultou a Deus antes de mandar o exército para lá. E aí ele se rasgou diante de Deus, rasgou as vestes, jogou terra sobre o seu rosto, se humilhou diante de Deus e começou a questionar Deus: mas será? Mas por quê? Porque muitas vezes nós entramos nessa paranoia de começar a questionar Deus: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou nessa situação? Por quê? Mas nós nos esquecemos daquilo que nós fizemos, que a nossa ação foi sem consulta, que a nossa ação foi sem dobrar o nosso joelho. Ah, mas em tudo eu vou ter que pedir a direção de Deus. Querido, desculpa te falar, em tudo você tem que pedir a direção de Deus. Mas para mudar de emprego, tem que pedir. Ah, para trocar de carro, tem que pedir. Para sair da sua casa, tem que pedir, porque o dia vai pertencer ao Senhor. A partir do momento que você sai da sua casa e você fala: Senhor, que a sua vontade se cumpra, você se rende a Ele e as coisas começam a acontecer do jeito que Ele quer. Você sai em um objetivo, quando você vai ver, você está fazendo outra coisa, mas não era isso que eu tinha planejado, porque não são os seus planos, são os planos de Deus. Não são os meus planos, são os planos do Senhor. E muitas vezes a gente não consegue aceitar isso. Mas nós precisamos sim dobrar os nossos joelhos antes de sair das nossas casas. Ah, mas até para ir para a padaria? Hoje eu estou fazendo até para ir para a padaria. Eu não fazia antes não, mas eu faço. Eu não sei quem eu vou encontrar no caminho. Eu não sei se vai ter alguém que vai vir a mim e pedir uma palavra: olha, eu tenho sede. Ah, mas eu não tenho água para te dar. E também esquece que você é fonte de água viva. E aí aquela pessoa vai embora. Então, em tudo, pedir o direcionamento de Deus é muito importante. Amém? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. A consequência do erro, do pecado. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O Senhor não falou para Josué assim: olha, Josué, você é o líder da tribo, você é o líder do povo, você vai lá no meio deles e começa a perguntar quem fez o erro. Quem foi que roubou? Quem foi que colocou a mão naquilo que não era para ter colocado a mão? Quem foi? Não. Chama a congregação para consagrar-se e santificar-se, porque no dia de amanhã Deus vai mostrar. Deus ia mostrar quem fez. Amém? Então Deus também não nos dá o direito de acusação. Eu acho que foi ele. Não. Dobra o seu joelho, entra no seu secreto com o Senhor, se consagre a Ele, porque Ele vai dar o direcionamento e vai mostrar aonde está o erro.
Porque quem nos convence do erro é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus. Não adianta ministrarmos uma palavra e falar do seu erro, porque eu não vou te convencer disso. Se o Espírito Santo não fizer, nós vamos entrar e sair do mesmo jeito. E foi isso que Deus direcionou a Josué a fazer aqui. Olha, consagre, chame a congregação e consagre, santifiquem-se. Porque amanhã vai ser revelado. E a palavra de Deus, no Velho Testamento a gente vê que era tudo muito forte. Né? Deus mostrou quem foi, mostrou que foi Acã e seus filhos. Continuando a leitura aqui. E a ordem era: apedreje e depois os queime. É horrível falar isso hoje, né? Mas era a ordem. Imagine Josué olhando para aquele homem que era um grande soldado. Acã foi um grande soldado, um grande guerreiro. Ele se preparava para as guerras. Mas o coração dele, como foi dito aqui, né, pastor? Estava em outro lugar. O coração dele estava voltado a outras coisas. O coração dele estava voltado em enriquecer-se para se preparar para o dia de amanhã. E as palavras falam: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a mim. Deus fala isso para nós. O próprio Deus fala isso para a gente. Por que você se preocupa com se vestir ou com o que comer, se eu cuido dos lírios do campo? Se eu cuido das aves? E aí a intenção do coração de Acã aqui era outra, não estava no propósito. Ele estava totalmente fora do alinhamento daquele povo. E pelo erro, houve a condenação. Mas depois também, se a gente continuar lendo, depois que isso acontece, Acã é apedrejado e queimado, Deus fala para Josué: agora prepara o povo e vai. E toma aquele reino e traga os despojos de guerra. Aí é diferente, queridos. Deus deu a ordem. Deus falou: vai e pode trazer. Né? Traga as riquezas, tragam os animais, tragam os rebanhos, tragam tudo para cá. É diferente quando Deus manda fazer e quando a gente acha que tem que ser feito. Amém? Então ele estava fora do alinhamento do propósito de Deus para aquele povo. E ele sofreu. E a palavra fala que, né, aconteceu da forma que Deus falou. Pela manhã, pois, versículo 14. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar para a sorte se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar chegará por casas, e a casa que o Senhor designar chegará por homem e por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, o que eu acabei de falar. Ele, tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança com o Senhor e fez loucura em Israel. O ato de Acã foi comparado com um ato de loucura. Ele não se preocupou com o dano que aconteceria. Ele se preocupou com ele, com o bem-estar dele. Homens e mulheres de Deus que estão aqui, eu tenho certeza que se preocupam com o bem-estar daqueles que fazem parte e daqueles que estão fora, que precisam ser resgatados. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus quando nós falamos de igreja. Muitas pessoas têm achado que orar em casa é bom. Não, mas nesse período eu estou orando em casa. Amém, glória a Deus por isso, continuo orando em casa. Mas aqui é um lugar de proteção. Aqui é um lugar de unidade. Aqui é um lugar de comunhão. É errado você orar na sua casa? Não é. Mas o Senhor instituiu templos para que nós nos encontrássemos e tivéssemos comunhão uns com os outros. Porque é só olhando o meu irmão que eu posso entender um pouquinho do que ele está passando. E o máximo que eu posso fazer, de repente, é só falar: me dá a mão, vamos orar junto. Mas esse pequeno gesto move céus e terra, e a história daquele teu irmão é mudada, é transformada, porque você se colocou à disposição de Deus. Você entendeu o propósito. Você entendeu o seu chamado. Você entendeu porque o Senhor está alinhando a igreja, porque o Senhor está trazendo alinhamento sobre a tua vida. Amém? Por isso que eu friso e bato em cima disso. Todos os ministérios da igreja são importantes e um não funciona sem o outro. Um não funciona sem o outro. Aquele irmãozinho que está lá embaixo, dentro do quartinho, né? Porque aqui tem embaixo. Lá dentro de uma sala, ou em cima, com o joelho dobrado enquanto o culto está acontecendo aqui. Ele é tão importante quanto eu que estou pregando, quanto você que está recebendo a palavra, quanto você que está ministrando louvor. Aqueles que trabalham nos bastidores, né, que a gente fala, que não são vistos, eles são tão importantes
quanto qualquer um que suba para ministrar a palavra. Amém? E quando esse tipo de coisa começa a acontecer, nós temos sentido lá em Carapicuíba. As pessoas chegam na igreja e falam assim: o ambiente está mudado. Porque nós entramos nesse ano de alinhamento, entendendo que nós precisamos sim uns dos outros. Amém? Ah, eu tinha que estar lá hoje. Não, eu não tinha que estar lá hoje. Quem tem que estar lá hoje é o Senhor. Não é? Senhor, a igreja, né, pastor? O pastor chegou há 3 meses com a gente, a pastora Vanessa. A gente não consegue entender porque chegam tantos pastores naquele lugar. E numa conversa que a gente estava tendo, realmente, são pastores que vão abrir igrejas. Vão a campo. Porque tem rebanhos que estão perdidos. Tem pessoas perdidas, elas precisam ser pastoreadas. E eu não entendia, porque desde o princípio, tudo que nós fazíamos no profético. Nós tínhamos contrabaixo, guitarra e outro instrumento. Mas não tínhamos quem tocava. Mas todos os cultos, nós pegávamos os instrumentos e colocávamos na frente da... Primeiro lá na garagem da minha sogra, foi onde começou. Colocava a guitarra, não tinha nem caixa para ligar a guitarra, mas a guitarra estava lá. Colocava o contrabaixo, não tinha o cubo para ligar o contrabaixo, mas o contrabaixo estava lá. Profeticamente a gente começou a montar um exército. Amém? Muitos olhavam e falavam assim: mas não vai dar em nada. Amém. Esse é o seu pensamento. O que eu sei é que Deus vai fazer. Que a partir do momento que eu me posicionar e me entregar e me alinhar com os propósitos de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Porque não é pela minha força, eu torno a dizer isso, é pelas forças de Deus. Eu preciso me dispor. Mesmo que pareça loucura para algumas pessoas, você precisa se mover. Você não está vendo nada, mova-se. Mova-se. Ah, mas lá na frente eu vou... Vai. Se Deus está mandando você ir, vai. Se Deus está falando para você fazer, faça. Porque é Deus. Quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Nós estamos lendo sobre isso aqui. Deus ele traz sobre si toda a responsabilidade. Porque Ele ordena que faça. Se foi desviada a forma de fazer, se foi feito de uma forma errada, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem, porque o homem... É que nem aquele olhinho do WhatsApp lá que a gente coloca, né? Aquele olho grande assim. Abre o olhão. E esquece de olhar o alvo que é Cristo. Eu estava falando com uma pessoa ontem, eu falei para ela assim: não se preocupa com quem está ao seu lado. Esquerdo aqui, né? Ao seu lado direito e atrás de você. Porque o alvo é Cristo. Ele está à sua frente. Você não tem que caminhar porque falam isso ou pensam isso, porque falam isso ou pensam isso, ou porque você já fez. Você tem que caminhar à frente, porque o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Amém? E aí a igreja toda começa a andar no mesmo propósito, alinhada. E as coisas começam a mudar. Quando Deus depois manda que Josué levante os homens e mandem ao reino de Ai, aquele reino é destruído. Eles já esperavam que eles fossem voltar. Fizeram alianças com outros reinos para combater. E não deu certo. Por quê? Porque quando Deus está à frente, pode se levantar da direita, da esquerda, do norte, do sul, do leste, do oeste, de baixo. Quando Deus está à frente, a vitória é certa. Amém? Mas nós precisamos entender que para sermos vitoriosos, nós precisamos obedecer. E obedecer é renúncia. E obedecer é alinhamento. E obedecer é viver a vontade de Deus. E obedecer é negar-se a si mesmo. Porque a própria palavra diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é para mim e para você. Jesus fala que Ele veio para os dele, e os dele não aceitaram. E nós entramos pela graça nessa condição. E nós precisamos honrar isso. Amém? Então entenda, igreja, em nome de Jesus Cristo, é manhã de ceia, né? Aqui vocês, né, estão fazendo todos os domingos, não é isso, pastor Celso? Mas o dia oficial é o primeiro domingo. Lá o nosso é o segundo. No final do ano passado, eu acho muito interessante o cuidado de Deus e o desígnio de Deus sobre esses ministérios, ICAP e Marco. Porque muitas coisas que acontecem aqui, acontecem lá. E muitas coisas que acontecem lá, acontecem aqui. No final do ano passado,
no finalzinho, quando voltou, o Senhor deu um direcionamento para que nós ceiássemos todos os cultos. Muita gente fez assim. Eu falei, isso é comunhão. Ninguém voltou a lugar nenhum, nós voltamos a Cristo. Isso é comunhão. Isso é obedecer. E nós passamos os últimos, até antes de novembro um pouquinho, ceando. Quando você foi ministrar na igreja, a gente ainda ceiou, né? Foram os últimos cultos, assim, do finalzinho. A gente veio ceando todos os cultos. E Deus abriu os céus naquele lugar. E eu tenho certeza que os céus estão abertos aqui. Foi cantado. Que os céus fechados se abram. E que o teu reino venha mover. Que o teu reino venha mover a mim e a você. No mesmo propósito. Na mesma busca, na mesma intensidade de busca. Na união dos ministérios dentro da igreja. Na união das igrejas. Que todos sejam tocados pelo mesmo Espírito a entender que é um período de alinhamento, sim. Onde a igreja vai viver um grande crescimento, mas não é o crescimento em números. É em maturidade. Nós esperamos, né, um dia, uma igreja grande. Ela vai acontecer, mas quando nós que somos a base estivermos maduros o suficiente para receber esse povo que está chegando. Amém? Quando nós tornarmos o nosso caráter um caráter incorruptível, que não se vende. Amém? O crescimento, ele começa aqui dentro. É dentro de mim e de você. E o externo acontece porque Deus vai permitir que aconteça. Mas tudo começa aqui. No livro de Mateus, eu já vou encerrar a palavra. Capítulo 12, versículo 25. Todos acharam? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém? Reino dividido não subsiste. Se as coisas ainda estão acontecendo dentro da igreja aqui, da igreja lá, dentro de outras igrejas, é porque ainda existem pessoas pagando um preço para trazer a unidade. Amém? Porque se cada um começar a puxar a corda para um lado, essa corda ela vai estourar no meio, aí o povo que está à direita cai e o povo que está à esquerda vai cair também. É isso que a palavra fala aqui. Reino dividido não subsiste. As batalhas, as guerras foram vencidas sim, porque o reino estava no mesmo propósito. Ouviam a voz de Deus, caminhavam no mesmo propósito, alinhados à vontade de Deus, e as coisas aconteciam. Se houvesse divisão, não aconteceria. Tanto é que foi o que aconteceu. Nós lemos aqui. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que neste tempo nós, igreja, não estou falando de placa, nós, eu e você, templos do Espírito Santo de Deus, é assim que somos conhecidos? Amém? Nós venhamos colocar a nossa casa em ordem. Amém? E eu falo isso como eu orei ontem. Eu quero viver isso porque começa aqui. Começa em mim. Eu preciso colocar essa casa em ordem porque o meu primeiro ministério começa lá onde eu moro. Lá dentro da minha casa. E eu me organizando, eu vou conseguir organizar a minha família. E aí eu vou conseguir organizar a igreja. E aí a igreja vai conseguir se organizar. E as outras igrejas vão conseguir se organizando. Amém? Então tudo começa em mim. Tudo começa em você. Não vai começar primeiro no pastor Celso para depois me atingir. Ele vai viver uma mudança que se eu não quiser viver, eu não vou viver. Mas começou nele. E a partir do momento que eu levanto a minha mão e falo: Senhor, pode fazer. Eu dou a autorização para que o Senhor venha e faça. Aí a mudança começa em mim. Amém? Que você viva essa mudança hoje. Em nome de Jesus Cristo, que você entenda que você foi chamado para algo grandioso. E o Senhor vai te direcionar para cada batalha, para cada luta. O Senhor vai estar à frente. Ele vai simplesmente dizer para você: consagra, ora, adora.
dança, pula. Mova-se no mundo do Espírito. Obedeça a voz de Deus. Esse é o tempo onde o Senhor está falando com a igreja de uma forma sobrenatural. Onde Deus está com os céus abertos, olhando para a igreja dele, para a noiva dele, e chamando ela para um tempo de intimidade. Ele está chamando ela para perto. E nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus, porque o som de muitas vozes desvia o som da voz de Deus dos nossos ouvidos. Concentre-se em ouvir a voz de Deus. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando todos os dias, no seu levantar e no seu deitar. Essa madrugada o Senhor falou comigo a madrugada inteira. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir levantar. 6 horas da manhã eu estava assim, ó. Apóstolo, acorda, eu quero conversar com você, deixa eu dormir mais um pouquinho. Apóstolo, acorda, eu preciso compartilhar algo que Deus me deu agora. Deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí eu levantei da cama, falei, não vou atrapalhar o sono dela. Aí fui para o computador, fui para o caderno, fui para a Bíblia. E eu falei, Deus, pode falar que eu estou aqui. Pode falar. Entender a vontade de Deus é entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? É difícil alinhar? É difícil. Vai doer? Vai doer. Mas não vejo o alinhamento, vejo o propósito. O Senhor está ajustando a igreja. E nós temos ouvido de algumas pessoas que o Senhor está fazendo grandes processos dentro de igrejas. Aqueles que realmente se curvaram diante de Deus, se colocaram à disposição a ouvir ao que Deus está falando, estão vivendo grandes transformações. Amém? O reino de Deus ele é tomado à força. Não é com jeitinho. E tomar o reino de Deus à força é renunciar. Amém? Em nome de Jesus, você recebe essa palavra sobre a sua vida? Amém? Que o Senhor ele venha respaldar essa palavra durante a semana na sua vida. Vão se levantar grandes muros diante de você, dificuldades, assim como Davi estava diante de Golias, vão se levantar gigantes diante de você. Mas quem luta a sua guerra é o Senhor Deus dos exércitos. Não se curve, não se prostre, não se intimide diante de situações, porque Deus está comigo e com você. Deus é conosco. Amém? É simplesmente entender, se Deus mandou fazer, faça. Se Deus não mandou fazer, não faça a tua vontade. Porque aí a gente quebra a cara. Eu fui lá fazer a entrevista de emprego, 40 minutos, a mulher no final falando assim, olha Augusto, faz o seguinte, leva a ficha para casa, termina de preencher lá que eu preciso entrevistar a próxima pessoa. Me manda lá pelo WhatsApp a ficha preenchida. Eu falei, amém, eu te mando. Mas eu já sei o que eu vim fazer aqui. Mandei para ela, fui chamado para trabalhar. Estou até hoje esperando. Fui recrutado para um exército. E eu estou nele. Amém? Você foi recrutado para um exército. Eu não estou falando que a sua vida é igual a minha, que você tem que parar de trabalhar, que você tem que deixar os seus afazeres. Não. Mas nas suas atividades, Deus olhou para você e viu um homem e uma mulher de valor e falou, com esse eu posso contar. Porque ele vai superar o cansaço, ele vai superar as dificuldades. Porque ele me conhece e eu conheço ele. Porque eu escolhi amá-lo. Amém? Pode se colocar de pé em nome de Jesus.